Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Terceiro Elias Profético. Pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e vamos estudar juntos e descobrir o que Deus tem a nos revelar. Vamos iniciar a lição de número 9, que vem com o tema Crucifico o Rei de vocês? Lucas, capítulo 23, dos versos 20 em diante, a Bíblia diz: Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: Crucifique, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: Que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. E é bem óbvio e um fato que sempre quando nós tratamos sobre Pilatos, vem à nossa mente a seguinte imagem: Pilatos em frente da multidão enfurecida, Jesus ao lado, Pilatos lavando as suas mãos, dizendo: Eu sou inocente do sangue desse homem. Mas antes de nós falarmos sobre este personagem, eu quero nesse momento chamar a sua atenção para um personagem que a lição dá ênfase, que é acerca de Herodes Antipas. Pilatos, tentando evitar dar um parecer, ser um juiz diante daquele julgamento em que Cristo estava enfrentando, Pilatos resolveu se omitir, enviando Jesus para ser julgado por Herodes Antipas. Eu não sei se você se lembra, mas Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi o responsável por mandar matar todos os meninos que tinham a idade de 2 anos para baixo. Então, o pai de Herodes Antipas foi o responsável pela matança dos bebês e quase matou Jesus Cristo se não fosse pela intervenção do anjo. Então, quando Jesus ele é levado para ser julgado por Herodes, a Bíblia diz que Herodes se sentiu de alguma forma honrado e privilegiado, porque até então ele ouvia falar de Cristo e dos seus milagres. Agora ele está tendo a oportunidade de vê-lo frente a frente, face a face. Então Herodes pede para que Cristo realizasse o milagre. Mas a Bíblia diz que Jesus permanece em silêncio. E a pergunta é: por que Jesus não disse nada a Herodes? E diferente de Herodes, Pilatos, Jesus vai dialogar, mas com Herodes não. Por quê? E a lição traz um comentário interessante. Ela diz o seguinte: por que Jesus permaneceu em silêncio diante de Herodes? Era porque Herodes já tinha ouvido tudo o que precisava ouvir por meio de João Batista. Então, se Herodes havia fechado seu coração, tampado os seus ouvidos para a mensagem de João, quanto mais acerca da mensagem de Cristo. Então foi por isso que Jesus permaneceu em silêncio. Indo mais para frente, após Herodes não conseguir nada com Cristo, ele manda Cristo de volta para Pilatos. E Pilatos tenta ver uma estratégia para libertar Jesus.
Só que não deu certo. A Bíblia diz que Pilatos manda chamar um homem que era conhecido como um revolucionário da época, Barrabás. Barrabás havia sido preso por conta de uma rebelião. E aí Pilatos tenta utilizar esse jogo para fazer com que ali os judeus pensassem, bom, o que é melhor para nós? É soltarmos um Jesus, que se diz Messias, ou Barrabás, que é um homem revolucionário, um assassino, vamos ficar com Cristo. Mas não deu certo. Infelizmente, o inocente precisou pagar o preço. Jesus foi condenado. O inocente foi condenado à morte. Só que a lição diz o seguinte: em meio a um julgamento caótico, um mensageiro interrompeu Pilatos com um recado surpreendente da esposa dele. Ela tinha visto Jesus em sonho e aconselhou a não condenar aquele justo. Deus havia mandado uma mensagem através da esposa de Pilatos, mas infelizmente Pilatos não quis ouvir a sua esposa. E de acordo com alguns estudiosos, Pilatos acabou tirando a sua própria vida. Não apenas Pilatos, mas é interessante é que Mateus capítulo 27, versículo 25, a multidão diz o seguinte: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Pilatos se acovardou. Ele perdeu o seu posto, de acordo com alguns estudiosos, ele perdeu o seu posto e depois tirou a sua própria vida. E a multidão que respondeu que o sangue desse homem caia sobre nós, e isso se concretizou. No ano 70 depois de Cristo, Roma invade Jerusalém e destrói muitos judeus. Muitos são mortos à espada, muitos são crucificados, muitos são levados como prisioneiros para Roma. Tudo isso porque eles rejeitaram o Messias. Agora, focando no personagem central da história, que é Cristo, após esse julgamento, a Bíblia diz que uma cruz foi colocada sobre os ombros de Cristo. Mas será que foi apenas o peso da cruz que foi difícil para o nosso mestre carregar? E aí eu quero ir além. O peso do pecado. Então vá somando aí. O peso da cruz, o peso do pecado, a agonia do Getsêmani, a traição de Judas, a negação de Pedro, o abandono dos discípulos, a rejeição por meio da mensagem de Pilatos, a rejeição por meio de Herodes, tudo isso pesou sobre os ombros do Filho de Deus. Só que a lição diz algo que me chama muita atenção. O fato de Jesus ter desabado sob o fardo da cruz nos mostra que não somos fracassados quando desabamos sob o peso da nossa própria cruz. Ele entende. Não fomos feitos para carregar esse fardo sozinhos. Precisamos de ajuda. Uma ajuda que vem de fora de nós. Até Jesus precisou de apoio para carregar a cruz. Se o Salvador, o Filho de Deus, precisou de ajuda, nós também podemos aceitá-la para seguir a Cristo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, ajuda-nos a colocar essas lições em prática. Ó Deus, que as cenas finais da vida do Teu único Filho possam estar em nossa memória, para que possamos glorificar o Teu santo nome, te pedimos, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, o Nazareno. Amém.
Que Deus te abençoe, meu jovem. Eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral: Resgate, as cenas finais da vida de Cristo.